pessoal, tudo bem? Bom, então a gente continua na nossa quarta videoaula. Essa videoaula a gente vai falar um pouquinho dos tipos de microscópios. Vamos falar do microscópio fotônico, também conhecido como microscópio óptico, e vamos falar do microscópio eletrônico. Essa aula é uma continuação do nosso capítulo 5. Esse conteúdo a gente encontra das páginas 137 à página 143 do livro. Então, vamos lá. Primeiro só para relembrar nossa última aula sobre a invenção do microscópio, né? Então aqui tem um resumo, seria o que seria o microscópio. Então, um instrumento capaz de ampliar a imagem de pequenas estruturas, possibilitou a visualização das células, né? Que são as unidades microscópicas que constituem todos os seres vivos. Isso nós falamos na nossa última videoaula. Todo ser vivo é constituído de células. Bom, Zacarias e Hans Janssen são aqueles holandeses que construíram o primeiro microscópio, bem simples, caso vocês não lembrem, né? Anthony van Leeuwenhoek teve sua importância porque ele observou o material biológico e construiu o primeiro microscópio simples para observação de material biológico. E Robert Hooke, que deu o nome à célula, né? E ele construiu um microscópio composto dotado de duas lentes. Tá? Só para dar uma relembrada na última coisa que a gente tinha falado. O microscópio, então, ele possibilitou que a gente observasse, né, visualizasse as partes fundamentais da célula. Aqui temos uma célula animal e aqui temos uma célula vegetal. Então, as partes são membrana plasmática, ambas têm, que envolve, né, a estrutura celular, núcleo e citoplasma, que é o material gelatinoso fluido que fica dentro da célula. Essas estruturas, algumas não são observadas no microscópio óptico, por exemplo, a gente vai dar uma olhada, e outras são observadas no microscópio eletrônico. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é só recapitulando um pouquinho das nossas últimas aulas. Então o microscópio fotônico, o nome já fala, né? Foto vem de luz. Então é um microscópio em que um feixe de luz atravessa o material. Ele tem algumas partes, né? As lentes oculares, que é aquela que fica perto do olho, que a gente consegue, né, observar o objeto. As lentes objetivas, que pode ser uma ou mais de uma lente objetiva, que são as lentes responsáveis pela formação da imagem, que ficam perto do objeto, por isso o nome lente objetiva. Aqui fica uma estrutura, um suporte onde vai o material biológico. Existe embaixo desse suporte tem a lente condensadora, né? A lente que concentra os raios luminosos que vão atravessar o objeto. Aqui a fonte de luz. Tu liga o microscópio na tomada e passa um feixe de luz, uma feixe de luz atravessa o material biológico e tu consegue observar. Nós vamos, quando voltarmos às nossas atividades normais, nós vamos no laboratório, vamos fazer uma aula prática. Então hoje eu só estou dando uma introdução para que vocês possam fazer as atividades do nosso livro. Então aqui os microscópios fotônicos modernos, né, trabalham um aumento de 100 a 1500 vezes. Então aqui tem um aumento fornecido pelo objetivo, que é de 50 vezes, o aumento fornecido pela ocular, que é de 10 vezes, e ampliação, que se torna em 500 vezes. Então o valor final da ampliação é fornecido pela multiplicação entre o aumento da objetiva e o aumento do ocular, tá bom? Só para vocês saberem. O microscópio fotônico, ele também tem, a gente fala bastante em poder de resolução e limite de resolução. Mas esse conteúdo, só para vocês saberem mesmo, não peço em prova. Então, o poder de resolução é a capacidade de distinguir pontos muito próximos em um objeto no processo da formação da imagem. E o limite de resolução é a menor distância entre dois pontos, que eles ainda não são percebidos como um ponto separado. É aquela coisa quando a gente pega uma máquina, as máquinas fotográficas antigas que tu tirava foto, no momento que tu amplia a imagem, né, à medida que tu vê aquele pontinho separado, os pixels que a gente chamava, então o poder de resolução é a capacidade de poder distinguir esses pontinhos quando se distorce a imagem. Mas isso é só a nível de conhecimento, não peço em prova. Técnicas para observação microscópio, existem várias técnicas para a gente poder observar materiais biológicos no microscópio fotônico, que é o microscópio que a gente tem, por exemplo, no laboratório da nossa escola, que são elas observação vital, fixação, coloração, mas essas técnicas eu prefiro também trabalhar com elas, com vocês no laboratório de ciências, tá?
esmagamento. Então aqui eu só tenho as técnicas, esfregar, corte manual, mas não vou pedir para vocês agora, a gente não vai focar nesse assunto. Eu queria que vocês soubessem o que é o microscópio eletrônico, então, né? A microscopia eletrônica utiliza feixes de elétrons. Então, o microscópio fotônico, ele utiliza feixe de luz. O microscópio eletrônico, feixe de elétrons. E fornece aumentos maiores e limites de resolução muito mais baixos que os dos microscópios fotônicos. Então, aqui tem uma tabela mais ou menos exemplificando. Enquanto o microscópio fotônico ele trabalha com aumento de no máximo 1.500 vezes, o microscópio eletrônico ele trabalha de 5.000 a 100.000 vezes. Então, obviamente, foi através do microscópio eletrônico que se descobriu, além da membrana, as estruturas presentes na membrana, todas as organelas celulares e as moléculas, como DNA e RNA. Então, todas essas proteínas, lipídios, glicídios, ácidos nucleicos, tudo foi descoberto através do microscópio eletrônico. Então, a microscopia eletrônica revolucionou a citologia. Para quem não se lembra, citologia, cito vem de célula, logia é o estudo, então citologia é o estudo da célula. Então, a microscopia eletrônica revolucionou esse estudo da célula, pois possibilitou estudos detalhados da estrutura interna das células e revelou a grande complexidade estrutural do citoplasma celular, com sistemas de canais, bolsas membranosas, grânulos, fibras, etc. Então, foi de suma importância. Tudo que a gente sabe hoje relacionado à medicina e toda a área da saúde vem desse advento do microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, então, ele pode ser de dois tipos de transmissão de varredura. Isso também eu não peço em prova, é só nível de conhecimento. Então, aqui atravessa o feixe a fonte de elétron, um feixe de elétron, tá, gente? Aí tu observa aqui, então ele tem uma estrutura diferente, ele precisa de vários computadores, ele é um instrumento muito maior. Aqui o de varredura, o microscópio eletrônico de varredura, ele varre o objeto, como se fosse 3D, sem a superfície do objeto, tá? E aqui tem as técnicas para observação do microscópio eletrônico, que não vem ao caso também. Aqui no final tem o mapa de conceito que tem no livro de vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha. A partir disso que eu falei, eu gostaria de deixar bem claro que essa aula teria que ser uma aula muito prática, né, no laboratório de ciências, como a gente não está podendo estar lá no laboratório agora. Então, eu só dei uma introdução, o que eu preciso que vocês saibam, as diferenças entre o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. No microscópio óptico, que é o microscópio que a gente tem lá no laboratório de ciências, que a gente consegue observar núcleo e o citoplasma, somente. No microscópio eletrônico, a gente observa tudo. A gente observa núcleo, citoplasma, membrana, organela. Então, essa é a diferença. O microscópio fotônico é o microscópio mais simples. Então, por exemplo, a gente não consegue observar no microscópio fotônico vírus, porque são estruturas muito pequenas. Bactérias também não conseguimos observar. E no microscópio eletrônico a gente consegue observar todas essas estruturas. Espero ter ajudado. Então, a gente se fala logo adiante na nossa próxima videoaula. Fiquem bem, um beijo.